Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas e vamos continuar aqui vendo classificação de solos. Na última aula, nós estávamos vendo a hierarquia da classificação dos solos brasileiros. Bom, a hierarquia dos solos brasileiros, eles vão do mais geralzão até os específicos, que vai da ordem até a série. A ordem nada mais é que os 13 tipos de solos, que vai dos latossolos, argissolos, organossolos, neossolos, vertissolos, espodossolos, planossolos, gleissolos, nitossolos, chernossolos, cambissolos, plintossolos e luvissolos. Nada mais é que os 13 tipos de solos classificados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. A subordem. A subordem está relacionado com as cores, tá? Então, é a carta de Mâncio. Está relacionada com a carta de Mâncio, a carta de cores, que é aquela aula de cores que eu dei para vocês na aula prática, tá? Está relacionada com a matiz, o valor e o croma, que quando eu tenho eles sobrepostos, eu tenho as mais variadas cores, com intensidades diferentes, dependendo da intensidade do vermelho ou do amarelo. Eu destaquei para vocês aqui em vermelho e amarelo, para vocês frisarem bem que depende destas colorações. O Y, ele representa o amarelo, que vem do inglês, e o vermelho, o R, ok? Com relação ao grande grupo, nós temos 4 caráteres, tá? O eutrófico, distrófico, ácrico e alumínico. O eutrófico e o distrófico estão relacionados com a saturação de bases. A saturação de bases nada mais é que o V%. E o V%, quando ele tem um valor superior a 50%, ele é caracterizado como eutrófico. Quando ele apresenta um valor inferior a 50%, caracteriza-se como distrófico. Ácrico. Ácrico é outro caráter, que representa o grande grupo, certo? E ele é característico de alguns tipos de solo em que possui maior quantidade de cargas positivas do que cargas negativas, diminuindo assim a capacidade de alguns solos de fazer a troca catiônica. Assim como os solos que apresentam caráter alumínicos, que apresentam o quê? Materiais constituídos basicamente de solos que eles apresentam o quê? Estados dessaturados ou com teores de alumínio extraível maior ou igual a 4 centimol cargas por quilos de solos. Ou seja, a saturação por alumínio, nós vamos ver isso nas próximas aulas, que é o M%, ele é superior ou igual a 50%. E apresentando também alguns tipos destes solos, como eles são muito ácidos, a saturação por base, que é o V%, ele é inferior a 50%. Então, eles são inversamente proporcionais. O M%, que é a saturação por alumínio, é inversamente proporcional ao V%, que é a saturação por bases, que é menor ou igual a 50%. Ok? O subgrupo é um outro nível categórico, tá? Que também classifica as características desses grupos, dentro dos grupos, características, os horizontes desses grupos, tá? Em típico ou intermediário. O que seria esses típicos ou intermediários? São aquelas classes de solos que vão apresentar características ou na sua totalidade, quando ele é um solo típico,
do perfil da própria classe. Totalmente, ele apresenta características na sua totalidade do perfil. Quando ele é intermediário, as suas características, ele apresenta características de duas classes na mesma sequência do seu horizonte dentro de um mesmo perfil, ok? Então, típico, um único perfil, ele vai apresentar apenas uma característica de uma classe. Quando ele é intermediário, ele vai apresentar duas características ou mais de uma classe de solo num horizonte, num mesmo perfil. Ok? Tudo bem? Bom, próximo nível categórico são as famílias, tá? E as famílias, eu tenho ali álico, textura, no horizonte A. Então, o que seria álico? É outro caráter, que esse grupo apresenta, esse nível categórico apresenta, tá? Nada mais é que uma condição química de um solo que apresenta um baixo potencial nutricional, tá? Abaixo da camada arável. Ou seja, esse horizonte que vai estar abaixo dessa camada arável, que pode ser o horizonte B, eu posso não ter um horizonte B, mas ter um horizonte C abaixo. Caso não, porque eu posso não ter um horizonte B, no caso, por exemplo, de um horizonte, de eu ter um neossolo litólico, por exemplo, eu ter diretamente um horizonte C. Eu tenho A e logo abaixo o A, ok? E o que eu posso ter? Devido à alta saturação por alumínio, tá? Ela é o quê? Superior a 50%. Então, meu M%, que é a saturação por alumínio, ela está logo abaixo da minha camada A, ok? E o meu último nível categórico aí é a minha série. A série, ela depende do tipo de manejo, por isso que ela vai ficando estritamente específica, porque ela depende do tipo de manejo pelo qual eu estou trabalhando com o meu solo. Tudo bem? Vamos lá, então. Bom, as 13 classes de solo, foi a que eu havia comentado anteriormente, tá? O primeiro solo do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Primeiros solos, dentre todos aí, nós temos os organossolos. Os organossolos nada mais são, vocês observem aqui, que são solos mal drenados e com muita matéria orgânica, tá? Superficialmente aqui, nós temos o que? Material orgânico que não sofreu o processo de decomposição ainda, ok? Geralmente, essas áreas são destinadas à preservação, tá? A grande quantidade de matéria orgânica, ela é favorecida pelo acúmulo de restos de materiais aqui. Apresentam horizonte aqui, ó, ístico. Horizonte ístico nada mais é do que aquele horizonte que tem uma coloração escura, tá? Preta, acinzentada ou muito escura. Essa coloração muito escura também é chamada de brunada, tá? Relacionada ao elevado teor de matéria orgânica. Eu gostaria de chamar a atenção, já puxando um gancho, para os gleissolos. Os gleissolos também são solos constituídos por locais que são inundados, no entanto, eles são solos minerais, tá? Eu tenho teores de matéria orgânica, só que são solos com predominâncias minerais e com horizonte gley iniciando dentro aqui de um certo limite de 50 centímetros superficiais, tá? Observem aqui, ó, que eu estou me referindo aos 50 centímetros aqui, ó, abaixo, tá? A água aqui, ó, solos com horizontes gley,
subsuperficial, acinzentado, influenciado pela água. Aqui, o orgânico, ele começa em toda a área, tá? Aqui, ó, na superfície do gleissolo, na parte superior, eu tenho o quê? Material mineral, tá? Ou seja, a profundidade maior que 50 centímetros, menor ou igual a 150 centímetros, abaixo do horizonte A ou E, o horizonte é ístico, tá? É insuficiente para classificar ele como um organossolo, tá? Então, eu não consigo classificar este solo como um organossolo. Este, sim, eles são diferentes, tá bom? Então, dá para definir muito bem o que é um organossolo e o que é um gleissolo. Eles são completamente diferentes. O organossolo, eu tenho todo o perfil de coloração escura, por conta do horizonte ser ístico por inteiro. Aqui eu vou ter um horizonte ístico em subsuperfície, não superficialmente. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma área em que eu tenho um horizonte ístico próximo a uma região de várzea. Aqui eu tenho uma área em que eu tenho um latossolo e próximo a uma região de várzea, onde ocorre inundação em momentos de cheia, em épocas em que eu tenho inundações, em que ocorrem precipitações elevadas. Essa área inunda e aí ocorre expansão dos argilos minerais, e aí aqui eu tenho um local em que eu tenho muito óxidos de hidróxido de ferro e alumínio. Então, eu tenho aqui muita hematita, muita goetita. E aí, o que acontece? Ocorre um processo de redução do ferro. O ferro de 3+ passa para 2+. E eu tenho aqui a formação da plintita. E ela passa da coloração avermelhada para acinzentada, tá? Então, aqui esse ambiente é um ambiente de várzea, ok? E aí sim ocorre redução do mineral, por isso que ele se transforma nessa coloração acinzentada. Tudo bem? Nestas regiões aqui, só voltando, nós temos um detalhe importante no tocante a que nos fala a contaminação de solos. Eu tenho que tomar muito cuidado para não contaminar o lençol freático. Está vendo que eles estão plantando a cana e todo cuidado é pouco, porque aqui, se eu não tomar cuidado, o que eu posso fazer? Contaminar o lençol freático. Qualquer herbicida, qualquer tipo de inseticida que eu colocar aqui, eu posso levar para o leito do rio. Então, eu tenho que tomar muito cuidado no que eu faço aqui. Certo? Neossolo. Como o próprio nome fala, neo, são solos jovens, são solos que são poucos desenvolvidos. Ou seja, eu tenho uma camada aqui de matéria orgânica, né? Porque eu tenho logo um material aqui, orgânico. Aí eu tenho uma camadinha aqui muito pequena de matéria orgânica. Já tem um horizonte A muito pequeno. E aí já tenho o horizonte C ou propriamente o R, que nada mais é que a rocha-mãe, tá? Então, são solos poucos desenvolvidos, pouco evoluídos, tá? Basicamente, com ausência de horizonte B, tá? Solos que estão, assim, em formação, em processos de pedogenéticos, ou seja, estão evoluindo, e as características, basicamente, da rocha-mãe. Se vocês observarem, aqui eu tenho a rocha sofrendo processo de saprolização, tá?
E aqui eu tenho a rocha-mãe íntegra ainda, ok? Então, são solos jovens, solos estritamente poucos desenvolvidos. Os neossolos quartzarênicos. Quartzarênicos, principalmente porque são constituídos único e exclusivamente de quartzo, tá? Material de origem são frações de areia. Areia grossa e pode também ter areia fina. E nessa fração de areia eu tenho quartzo, tá? Observem que aqui a coloração é clara, então eu quase não tenho argilominerais, tá? Existe a ausência de minerais primários, ela é bem clara nessas áreas, tá? E aqui, essas colorações em que está achuradas em azul, ela me demonstra bem as áreas de neossolos quartzarênicos. Os cambissolos. Os cambissolos são solos poucos desenvolvidos e eles se destacam por apresentar o horizonte B incipiente, que nada mais são que horizontes de subsuperfície, que são horizontes que apresentam horizontes subjacentes ao A, podendo ter também horizontes AP ou AB, que sofrem alteração física ou química em graus que não são muito avançados. Mas eles podem, porém, ser suficientes ao desenvolvimento de cor ou de unidades estruturais, tá? E isso faz com que mais da metade do seu volume ou de todos os outros subhorizontes não deve se constituir em uma estrutura ou em estruturas propriamente da sua rocha mãe, tá? Ou seja, a ausência ou quase ausência totalmente da estrutura da rocha mãe. Isso aí é aplicado, isso é devido a apresentar no mínimo 10 centímetros de espessura, tá? Gostaria que vocês se atentassem à linha de pedra que ele apresenta, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é a linha de pedra. Olha aqui a linha de pedra. E também outra característica inerente dos cambissolos são horizontes ísticos, tá? O que é horizonte ístico? Quando apresenta essa coloração escura e apresenta horizonte ístico, são teores de matéria orgânica, tudo bem? E essas pontuações vermelhinhas, esses achurados em vermelhos, são os locais em que eu tenho presença de cambissolos. Os nossos latossolos. Latossolos são os grupos de solos mais desenvolvidos que nós temos na nossa região, principalmente aqui no estado de São Paulo, tá? São solos que apresentam horizonte B latossólico, né? São solos extremamente resistentes e solos com muito argilos minerais, fazem muita CTC, apresentam muitos hidróxidos e óxidos de ferro e alumínio, ok? São solos propícios ao desenvolvimento de culturas com sistema radicular profundos, tá? Com horizontes B muito desenvolvidos, certo? No entanto, esses solos, eles precisam de reposição de minerais. Por quê? Porque são solos, como eles são muito desenvolvidos, são solos que exigem muita reposição de minerais por conta de serem velhos. Eu pouco acho minerais
secundários, como uma caulinita, por exemplo, né? Eu tenho minerais que fazem CTC, que fazem essa troca, no entanto, eu preciso repor. Parte é perdida por conta de percolação, parte é retirada pelas culturas, então há necessidade de fazer uma análise de solo, dependendo do tipo de cultura e das exigências nutricionais dessas culturas. Tudo bem? Então, aqui eu tenho os locais de desenvolvimento de solos, de latossolos vermelho-amarelos. Não esqueçam que eu tenho as gibicitas, tá? Goetitas e hematitas. Gibicitas, elas são óxidos de alumínio, elas acidificam o meio. Então, em alguns momentos, eu vou ter locais aqui, principalmente na região central, que vão acidificar o meio, tá? Eles são de colorações amarelo porque eu tenho presença dos óxidos de ferro que tem a presença de minerais amarelos. Quando ele é vermelho, eu tenho a presença da hematita. Tudo bem? Os argissolos. Os argissolos é uma outra classe de solo que é caracterizada por ter o horizonte mineral de subsuperfície, tá? Com textura, com um B textural, tá? Esse horizonte, ele é mineral e ele pode variar, esse horizonte, de B franco arenoso ou a textura dele é B franca arenosa ou mais fina, tá? E pode ter ocorrido incremento de argila. Ou esse material ele pode ter sido resultante de uma acumulação ou concentração decorrente de processos de iluviação ou formação in situ. In situ, lembram-se que é no local, herdado do material de origem, tá? Com presença de argilas de atividade baixa, de grade 1 para 1, ok? Por exemplo, a caulinita, tá? É um mineral, lembra? É um mineral que é pouco encontrado, tá? Mas em alguns locais ainda eu encontro a presença desse mineral, certo? Essa argila, ela geralmente ela faz parte encontro mais na parte superficial, tá? Da concentração do horizonte superficial, não em grandes profundidades. Em profundidades maiores, eu não vou encontrar esse mineral, certo? Os plintossolos. Os plintossolos nada mais são que solos minerais, né, uma classe de solos minerais formados sob condições de restrição à percolação da água, tá? Sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade e, em geral, imperfeitamente ou mal drenados, tá? Sempre que eu falar mal drenados, ou seja, eu não consigo ter percolação, certo? Predominantemente são solos fortemente ocorre saturação por bases nessas áreas, tudo bem? E são áreas de várzea, tá? Nessas áreas eu posso encontrar o quê? Tanto a plintita como a petroplintita. Não esqueçam que a plintita eu encontro em áreas em que ocorre expansão e contração quando em momentos de precipitações, de seca e de umedecimento, quando ocorre essa ação de alternância. E a petroplintita é quando ocorre essa alternância, mas eu não tenho mais formações, não tenho mais volta, ou seja, ocorre esse endurecimento do ferro
e aí não ocorre mais volta. E aí eu tenho uma formação da petroplintita, ou seja, ocorre um endurecimento do ferro e ele não se transforma mais, ok? Então, aqui eu tenho a plintita, ele ainda é capaz, é um mineral que é capaz de expandir e de contrair. A partir do momento em que ele não mais se contrai e se expande, ele volta a ser, ele se transforma em petroplintita, desculpa. E ele torna-se tão resistente que lembra que eu falei lá em mineralogia que ele tem uma capacidade tão rígida que os escravos, lá na antiguidade, eles construíam templos, castelos, de tão resistente que esse material era. Os gleissolos, voltando aqui, lá no início, quando nós começamos, né? Os gleissolos constituídos de material mineral, mas apresentando um horizonte gley, né? Desculpa. Um horizonte que era um horizonte, apresenta também um horizonte ístico, tá, de matéria orgânica, mas com espessura insuficiente para definir um horizonte orgânico. Vocês têm que diferenciar muito bem isso, os gleis do orgânico, tá? E os espodossolos? Os espodossolos nada mais são que solos que apresentam características com horizonte B-espódico. O que são isso? É um horizonte mineral subsuperficial que apresenta acumulação iluvial de matéria orgânica umidificada, tá? Presta atenção nisso. Combinada com alumínio, é isso que atribui essa coloração branca, tá? Essa coloração que vocês estão vendo aqui, ó, esbranquiçada, podendo ou não conter ferro, certo? O alumínio, ele vai sempre estar presente no horizonte espódico e deve ser essencial na sua formação, tá? Esse horizonte, ele ocorre sobre qualquer tipo de horizonte, tá? Pode ser, estou me referindo ao horizonte espódico, pode ser sobre o horizonte A ou E, enfim, pode ser precedido do ístico, não importa, tá? Esses solos, na verdade, pessoal, eles são solos ácidos. Normalmente, a saturação por base deles, que é o V%, ela é baixa, tá? Por quê? Porque eu tenho elevados teores de alumínio extraível. E a textura desse solo, pelo que vocês observam aqui, ó, são extremamente arenosa, média. Raramente nós vamos ter um solo desse tipo com argila, com textura argilosa, tá? Esses solos são pouco profundos, tá? E a drenagem, ela é variável. E ocorre uma estreita relação entre profundidade e grau de desenvolvimento. Existe uma limitação aí desta classe de solo em função da textura ser arenosa e a presença de horizontes, tá? Eu me lembro que alguém perguntou o que era fragipã, duripã. É isso aqui, ó, tá? É esse tipo de solo aqui. Esses solos aqui, eles são poucos agricultáveis. Uma cultura que vai bem nesses tipos de solo, que se adapta a esse tipo de solo, é a cultura de coco, tá? Com irrigação, claro, tá bom? Os chernossolos. Os chernossolos são os solos que nós podemos dizer que são os solos mais ricos, tá? São solos ricos, são solos escuros, ou seja, com presença de matéria orgânica, com alta saturação por bases, espesso, com presença de argilos minerais de grade 2:1,
tá? E com alto teor de cálcio e magnésio. Lembra? São solos originados de material de origem basáltica, rico em ferro e magnésio. Lembra lá? Então, são rochas vindas de material de origem magmática ou ígnea, que são extremamente ricas em ferro e magnésio. Tá? Os nitossolos. Os nitossolos também são solos arroxeados, de colorações vermelhas. São vindos também de rochas básicas e ultrabásicas. São solos ricos em minerais ferromagnesianos, mas não são ricos o tanto quanto os chernossolos, tá? São não hidromórficos, mas podem ser tanto eutróficos como distróficos. Isso daí eu não consigo visualizar a olho nu. Há necessidade de se fazer uma análise de solo para você ter uma acurácia desse tipo de solo, ok? Não são solos tão profundos, certo? Então, é preciso, são solos agricultáveis, tudo, mas há necessidade de fazer uma análise de solo para se detectar quais são as exigências para determinada cultura para que eu possa plantar, tá? Mas eu tenho aqui, ó, plantio de cana, eu tenho várias culturas que se desenvolvem bem nesses solos. Os vertissolos. Esse solo é um solo um pouco complicado de se trabalhar, tá? Esse solo aqui, ele é um solo caracterizado por ter um horizonte chamado horizonte vértico, né? O que é vértico? Vértico nada mais é que um solo que apresenta... Vértico é um solo que apresenta fendas, tá? Ele é um solo de grande representatividade no semiárido, tá? Principalmente no Nordeste brasileiro, por apresentar características intrínsecas da região, tá? E ele é um solo que se destaca muito pela presença das suas argilas expansivas. Ou seja, ele é um solo que exige um manejo muito específico. Por quê? Porque as suas argilas, elas são expansivas, então elas contraem e dilatam, tá? E lá nós temos um problema, as superfícies do solo, deixa eu passar para o próximo slide para vocês observarem, elas são chamadas de superfícies de fricção ou slick insides. Olha só, imagina trabalhar com solo desse naipe aqui, né? São superfícies, observem aqui, são superfícies lisas, né? Lustrosas aqui, que apresentam essas estrias, e esses agregados aqui dos solos, constituídos basicamente por argilos minerais, que são expansivos, né? O que acontece? São esses argilos minerais aqui, eles são produzidos pelo deslizamento e atrito de massa causada pela expansão e contração por conta do deslizamento. Então, imagina esse solo estando extremamente úmido. Como que eu entro com arado de disco num solo desse? Mesmo que seja um arado recortado. Ele é extremamente argiloso, né? Olhem a figura abaixo. Olha só. Agora, imagina eu trabalhando num solo desse, que esteja no outro extremo, extremamente seco. É muito complicado também. Então, o manejo dele, se a gente voltar aqui, olha o tipo de irrigação. A irrigação aqui, ela tem que ser superficial. Eu não consigo trabalhar, é muito complicado de se trabalhar num solo desse. Então, ela é muito específica.
E nós temos, é na região do Nordeste que a gente trabalha com esse tipo de solo. Então, eu tenho que saber trabalhar com esse solo, porque senão eu não consigo, dependendo do tipo de manejo que eu faço, é extremamente inviável, tá? Então, são solos que apresentam essas características que eles formam fendas. E, dependendo do manejo que eu faço, eu não consigo ter aproveitamento, ok? Os luvisolos são solos não hidromórficos, tá? Solos também de características minerais, não são orgânicos, apresentam o horizonte benítico com textura nítica, certo? Ou seja, apresentam teores elevados de minerais primários, tá? Só que são fáceis de ter decomposição, tá? Tenho fáceis fontes de minerais primários, ou seja, isso é revertido em fontes de nutrientes para as plantas, tá? As argilas são de atividades elevadas, só que isso, por outro lado, também é perdido, e aí eu tenho disponibilidade, o meio fica ácido, tá? Ou seja, rapidamente eu tenho que suprir essas necessidades para as plantas, tá bom? Então, é um solo que não é muito desenvolvido, tá bom? E eu tenho que fazer a reposição, né, das somas de bases e da saturação por bases rapidamente, dependendo da cultura que eu desejo plantar na região. Os planossolos. Os planossolos, como o próprio nome diz, são solos planos, de regiões planas, tá? São solos minerais, basicamente varia de imperfeito a mal drenados, tá? Com horizonte B, apresentam horizonte B, com textura acentuada a concentrada de argila, tá? Bastante a diferenciação acentuada entre horizonte A ou E e horizonte B. Então, eu tenho horizonte B, certo? Mas a estrutura dele é em blocos ou em prisma, certo? As áreas em que o relevo é plano ou suave ondulado, as condições ambientais do próprio solo favorecem a vigência periódica anual de excesso de água, tá? E até mesmo sob condições de clima semiárido. Pode ocorrer ainda em baixadas ou várzeas e em áreas de depressões. Bom, pessoal, aqui termina os 13 solos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me mandar mensagens pelo WhatsApp ou no e-mail, que eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Obrigada.